Bom dia, irmãos. Graça, paz e bem a todos e todas com quem eu não falei, para você que está assistindo a gente também ao vivo ou depois. Muito bom dia, que Deus abençoe você. Eu preciso começar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta. Todo mundo aqui sabe o que é quaresma? Todo mundo sabe? Todo mundo entendeu? Porque eu sou bem franco para vocês, eu sou pentecostal, irmão. Esse negócio nunca teve no meu itinerário. Esse negócio nunca teve no meu dia a dia. O negócio é outro, já falei para vocês. O começo do ano do pentecostal é 12 dias de bênção, 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Não tem esse negócio de quaresma, né? Mas eu também já fui católico. Antes de ser pentecostal, antes de me converter, eu fui católico. E eu fiz questão de fazer uma pesquisa para entender qual que é a finalidade e por que nós abandonamos esse tempo tão importante. Então eu queria hoje com vocês que a gente refletisse sobre a importância desse tempo, mas antes de começar a falar sobre quaresma, essas coisas, a gente refletir sobre a importância de termos um tempo que nos guie a todos, que nos oriente a todos. O que eu quero dizer com isso? Não é um irmão, uma irmã que decidiu de uma hora para outra fazer um jejum por algum problema, por alguma dificuldade, ou um irmão, uma irmã, aleatoriamente, individualmente, decidiu fazer um tempo de oração, de leitura da Bíblia. É a comunidade, o coração da comunidade, nosso coração coletivo, comunitário, caminhar até a Páscoa, até o dia 5 de abril, que é o domingo de Páscoa. A quaresma é uma invenção da tradição cristã para propor para os cristãos que antes da Páscoa, eles chegassem à Páscoa com o coração preparado, com a alma, com o espírito preparado para o tempo de Páscoa. Infelizmente, como pentecostal, eu posso dizer isso para vocês com toda a segurança e experiência do mundo, a Páscoa ela não tem tanta relevância no calendário evangélico pentecostal, quanto tem, por exemplo, o Natal. E em algumas igrejas, inclusive, nem o Natal tem relevância, né? Porque a gente vai abandonando a ideia da ruptura da reforma protestante. Alguns cristãos exageraram e foram abandonando esses símbolos que fazem sentido e dão sentido à nossa fé. Eu já disse a vocês que fé sem símbolo é pensamento positivo. É qualquer coisa menos fé. A fé precisa de símbolo, né? A gente se espanta quando alguém vai lá, acende uma vela. Acender uma vela, meu Deus, isso é coisa do diabo, isso é bruxaria, isso é magia, isso é não sei o quê. Não, isso tem a ver com espiritualidade. Os anglicanos, que são crentes protestantes, muito antes de qualquer pentecostal começar a querer dizer que inventou a roda, os anglicanos, os luteranos, nossos irmãos de tradição protestante mais antiga, eles têm um calendário riquíssimo, de momentos de espiritualidade e de fé que são marcantes. E a gente quer, nesse momento, com a quaresma, eu achei muito bonito isso do coração do pastor Sérgio, porque uma das nossas queixas para o pastor Sérgio, como pastores, é que parece que a gente está meio solto. A gente está vivendo uma espiritualidade meio desprendida demais, sabe? Desconectada demais na nossa comunidade. Então, o que a gente quer? A gente quer uma espiritualidade que tenha alguns marcadores, porque marcador é importante. Por exemplo, aniversário. Aniversário. Quanto que um aniversário não mexe com o coração da gente? Ainda mais quando se trata de 50 anos, pastora Vívia. Que coisa maravilhosa, hein? Você pode dar uma salva de palmas, pastora Vívia? Gente, 50 anos com essa força, com esse vigor, com essa beleza. Deus me abençoe que eu chegue aos 50 no mesmo, tá? Mesmo pique que você. Vou chegar? Continua orando por mim, ainda faltam 12. Meu Deus, faltam 12. Pois é, faltam 12. E assim a gente tem aniversário para marcar. A gente tem ano novo, né? Ano novo a gente coloca lá o ano novo e a gente começa a inventar várias coisas para o ano. Aliás, hoje é dia 22 de fevereiro. Como é que tá as promessas para o ano novo de vocês? Estão cumprindo? Eu acho que não, né? Que a maioria de nós, a gente coloca lá aquela expectativa para o ano, e quando vai se dar conta já é março, abril, porque semana que vem, domingo que vem já é março, irmãos. Domingo que vem já é março. E o tempo passa e a gente se perde. Então a gente tem marcadores para a gente não se perder. E a quaresma, esse tempo de 40 dias que antecedem a Páscoa, é para isso.
para a gente não perder de vista esse tempo tão especial, que é o tempo da vida ressurgindo, da vida renascendo, da vida do ressurreto, que é a Páscoa, que é essa celebração que tem que devolver para nós, e eu espero que nós consigamos fazer aqui na comunidade, do domingo de Páscoa, um domingo que devolva para nós vontade de viver, sabe? Você aí que perdeu a vontade de viver, está meio desanimado, meio desencorajado, meio triste, meio down, meio para baixo. A nossa proposta para você, nesses 40 dias, é que você prepare o seu coração para a apoteose. Sabe, nesse tempo de carnaval, a gente pode usar, né, apoteose. É isso mesmo, que a Páscoa seja esse ápice para a gente no domingo de Páscoa, dia 5 de abril, que a gente possa se sentir rejuvenescido, renascido, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Então, a quaresma tem essa ideia. E olha, gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu tenho procurado pensar a quaresma não como um tempo de tristeza. Eu entendo que para Jesus, e pensando em Jesus, é um tempo muito difícil, porque é o tempo que ele vai ser assassinado. É um tempo angustiante, não é? Imagine você, que o médico vire para você e diga assim para você, olha, dia 5 de abril é o seu último dia de vida. Ou melhor, ou pior, né? Dia 3 de abril, que é a sexta-feira da paixão, dia 3 de abril é o seu último dia de vida, não vai passar de 3 de abril. Como é que você estaria? A maioria de nós estaríamos todos angustiados, preocupados. Meus filhos, como é que vão ficar meus filhos, meus netos? Todos nós teríamos uma preocupação, não é? Imagine Jesus. Jesus, que inclusive tem uma autoridade tamanha a dizer o seguinte, o que eu estou sujeito a passar é decisão minha. Decisão minha. Nós vamos ler um texto bíblico aqui, onde ele diz, sou eu que estou dando a minha vida. Eu que estou entregando, estou consciente disso. Que é uma entrega. Que é uma entrega. E pensando nisso, eu não posso considerar esse tempo da quaresma um tempo de tristeza. Eu sei que, para a tradição católica, é um tempo de suplício, de penitência. Eu sei que para a tradição católica é. Mas nós rompemos com essa lógica de que um sacrifício, ou de que os sacrifícios nos aproximam de Deus. Sabe por que nós rompemos com essa lógica? Porque nós acreditamos que um sacrifício foi suficiente para acabar com a necessidade de qualquer outro sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz. Amém, irmãos? Está consumado. Então, esse tempo de jejum, de oração, de entrega, que o pastor Sérgio tem tanto ressaltado, não é para a gente ficar mais perto de Deus. Não tem essa intenção. Não é porque se você não fizer o jejum, a oração, se você não ficar sem tomar Coca-Cola, ou comer chocolate, ou seja lá o que você vai fazer, é para te fazer mal. Não, não tem essa perspectiva. A perspectiva é outra. É outra. É para que você se redescubra. É para que você se redescubra. Então, a gente precisa olhar para esse tempo de quaresma, não como um tempo sacrificial. Sabe, essa coisa de ficar colocando na religião sacrifício, porque, e aí a gente sofre, né? Porque se a gente trabalha com a religião sem sacrifício, o povo fica relaxado. Não tem sacrifício. E o Evangelho é a ruptura dessa lógica de sacrifício. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós, para dizer o seguinte, olha, não precisa mais de sacrifício. Você consegue viver sem sacrifício? Você consegue viver perto de mim, próximo de mim, sem sacrifício? A pergunta de Deus para nós é, você, meu irmão, você, minha irmã, se Deus disser para a gente assim, ó, não precisa ir à igreja, não precisa ofertar, não precisa chegar junto com as obras da igreja, não precisa nada disso, eu continuo te amando. Como é que fica você? Como é que fica você? Como é que fica o seu coração? Então, a proposta da quaresma, desse tempo de reflexão, de pensar, é para dizer o seguinte para nós, nós vamos passar por esses 40 dias, vai dar até um pouquinho mais de 40 dias, até o dia 5 de abril, mas nós vamos passar por esses 40 dias em paz, mas em busca de nós. Em busca de nós. Por que nós vamos passar por esses 40 dias em busca de nós? Porque nós acreditamos que, ao nos buscar e nos encontrar, a gente cai no colo de Deus.
que é onde nós devemos estar. Sabe, aquela história, existe uma história de que crente gosta de dizer assim, eu quero estar no centro da vontade, já ouviram isso? Da vontade de Deus. Uma besteira. Deus não quer que a gente esteja no centro da vontade dEle, como no sentido, não sei que sentido para dizer a você, tudo que você deseja, tudo que você quer não presta. Esse pessimismo, que a gente chama de pessimismo antropológico, aqui não faz sentido, nós já rompemos com essa lógica. Tem muita coisa boa em você, e a gente quer resgatar na quaresma. Amém? Eu sei que tem coisa ruim em nós. Nós somos feitos, como diz o poeta, de luz e sombras. Tem muita coisa ruim em nós. É a velha história. Antes de falar mal de mim, me consulte. Não fica falando mal de mim por aí não, porque eu sei cada coisa ruim de mim. Me consulte antes, que eu te dou um relatório de tudo que há de mal em mim. A gente sabe que existem coisas em nós que a gente quer melhorar, que fazem mal a gente, que afasta a gente do próximo, de Deus. E aí pode ser qualquer coisa. E a gente quer romper com isso, quer abandonar isso no tempo de quaresma. Mas mais do que isso, a gente quer resgatar o que há de bom e ressaltar o que há de bom em nós. E nós temos uma coisa, eu não deixei e não vou deixar de acreditar, que nós temos a imagem de Deus em nós. Nós temos aquilo que os teólogos antigos chamavam de imago Dei, que é a imagem de Deus. Todos nós. E a quaresma é o tempo que nós vamos usar para resgatar, para fortalecer, para reestruturar, para ressuscitar, para renovar essa imagem de Deus em nós. Amém, irmãos? Então, quando você for jejuar, se você for jejuar, que acha que deve jejuar de alguma coisa, se você for orar por alguma coisa específica, se você for partilhar alguma coisa, que tenha o sentido de que eu estou procurando algo de bom em mim. Eu estou querendo resgatar algo de bom em mim. Sabe, com aquela conversinha, até uma conversa boa entre crentes, que assim, no primeiro amor, eu fazia uma coisa assim com tanta facilidade. Sabe a história de crente do primeiro amor? Para quem não está acostumado com esse linguajar de crente, o primeiro amor, quando você chega na igreja, novo convertido, tudo é novidade para você, é igual um relacionamento, né? Tudo é novidade para você e você quer fazer tudo. Vai passando o tempo, a gente vai ficando preguiçoso, cansado, se arrastando. Então, tem algumas coisas do primeiro amor que a gente pode resgatar. E a gente quer resgatar nesse tempo de quaresma mesmo. E quer saber mais? Nós temos ajuda, a gente tem pastores, pastor Sérgio, pastora Vivian, pastor Daniel, eu, os presbíteros, a presbítera da comunidade, os diáconos, diaconistas da comunidade, a liderança da comunidade, para te ajudar. Você precisa de oração? De ajuda em oração, porque uma coisa é eu orar por você, outra coisa é eu orar com você por alguma coisa. É diferente. Então, você precisa acabar com alguma coisa que é ruim em você. Está se sentindo muito egoísta ultimamente? Muito narcisista? Você quer diminuir isso? A única forma que eu posso te ajudar é orando. Né? Senhor, quebra esse barro. Quebra esse vaso de barro. Esmaga, né? Esmaga esse vaso de barro aí, para ele perceber que ele é pó. Para o pó vai voltar. É assim que você quer que a gente ore? Vamos orar. Vamos orar nesse sentido. Então, esse é o objetivo da quaresma. E é bonita essa palavra que o pastor Sérgio e a Adriana colocaram na árvore, que é a palavra de hoje. Todo domingo nós vamos colocar uma palavra nessa árvore aí que vocês estão vendo à minha direita. Hoje é entrega. Entrega. E é entrega porque, nesse sentido de entrega, não é só com palavras, com meias palavras. Sabe, não é só essa entrega rasa, superficial, é entrega total. O que a gente quer é que a gente consiga nos entregar de forma completa, inteira. Inteira. E como é que a gente faz para fazer essa entrega de forma total, de forma completa? Olha, eu posso dizer para você, a oração e o jejum podem ajudar a gente. A oração e o jejum podem ajudar a gente. E você tem 40 dias para isso. Nós vamos caminhar junto. Eu espero em nome de... eu erro, eu falho, mas a minha parte eu vou fazer. Eu espero que vocês também façam. Porque eu vou fazer, eu entrei nessa, acreditando que a comunidade vai entrar nessa, ok? Então, dia 5 de abril,
nós estaremos melhores do que hoje, 22 de fevereiro. Amém? Amém? Amém. Amém. Deus está à nossa disposição para nos ajudar. Deixou o Espírito Consolador. Se você tiver alguma dúvida de como é que Jesus faria nessa situação, tem um Espírito para te lembrar, uma força, um vento, uma memória para te lembrar como é que Jesus agiria, que é o Espírito Santo de Deus, a Ruá Divina. Então nós temos um conselheiro, temos um orientador, uma orientação, que é a Ruá Divina, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós não temos desculpas. A gente tem dificuldades. A gente sabe que não é fácil. Eu estava lembrando da primeira vez que eu decidi fazer um jejum na minha vida por causa da igreja. Era Páscoa. E eu falei miseravelmente de fazer jejum na Páscoa. Porque eu lembro como se fosse hoje. A gente foi fazer era uma campanha lá na igreja de consagração. De manhã eu fui para a igreja, passei o dia na igreja, cheguei em casa, tinha um belíssimo de um peixe que minha mãe fez em cima da mesa. Eu lembro até hoje como era o peixe, o cheiro do peixe, o sabor eu não vou falar para você que eu não comi. Mas eu lembro a primeira vez que eu fiz um jejum. Eu não entendia bem para que era, qual que era o sentido do jejum. Eu sei que o pastor recomendou fazer um jejum, eu fui fazer esse jejum. Não é? E tinha o peixe lá e eu não comi o peixe. Então, assim, a nossa proposta aqui com a quaresma é que a gente faça, por exemplo, um jejum, mas não precisa ser algo para nos penitenciar, nos castigar. E aí eu quero falar com vocês mais sobre isso daqui a pouco. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por favor, João capítulo 10. Esse é um texto sugerido pelo pastor Sérgio com muito carinho. Eu gostei muito desse texto, porque é um texto que fala sobre entrega. Um texto que fala sobre entrega. João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do 22 até o 30. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando você vai fazer esse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: ué, eu já disse, vocês que não acreditam. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Vamos ler até o 33. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? Aí os judeus responderam: não, nós não vamos apedrejar você por uma boa obra, mas por blasfêmia. Porque você é um homem simples e está se apresentando como Deus. Até aqui. Só até aqui. Depois eu recomendo que vocês leiam em casa. Algum domingo atrás, acho que 2, 3 domingos atrás, eu falei sobre essa consciência que Jesus tinha, de que ele tinha uma missão. E nada demoveu Jesus dessa missão, que é fazer a vontade do Pai. Quando Jesus diz que ele e o Pai são um, vem cá, não é para entrar nessa loucura que a gente conheceu na teologia como unicismo. Sabe o que é o unicismo? Ou unitarismo? É aquilo que uma igreja, voz da não sei o quê, sabe? Quem conhece sabe? A loucura de uma teologia para dizer assim, Jesus e Deus Pai são a mesma pessoa. No sentido de são o mesmo ser. É uma coisa meio que, com todo respeito a quem sofre de esquizofrenia, mas é uma coisa meio que esquizofrênica, né? Como é que Jesus é o próprio Pai? Tem uma teologia que diz isso, que Jesus, o Filho, é o Pai.
São a mesma pessoa. Não é a teologia da trindade. Não é o triunitarismo que nós acreditamos. Que Deus é como um ovo. Casca, clara e gema. Ou seja, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O que o unitarismo diz? Que Jesus é o Espírito Santo e o Deus Pai. É uma loucura. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Com uma simples leitura do texto, você vai entender, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, ele está dizendo o seguinte, eu e o Pai temos a mesma orientação, o mesmo sentido de coisas. Eu e o Pai temos o mesmo plano, o mesmo objetivo. Então, nós estamos numa coesão tão grande que nós somos um. É como dizer assim, quando somos comunidade cristã na Zona Leste, nós somos um. Somos pessoas diferentes, temos individualidades, temos particularidades, temos histórias, temos criação diferente. Mas quando somos comunidade cristã na Zona Leste, nós somos uma comunidade. Com um propósito, com um objetivo, com uma missão. Amém? É isso que Jesus está dizendo aqui. E o mais interessante, gente, é que toda a história do Evangelho, inclusive o apóstolo Paulo vai aprofundar nisso, Jesus abre mão da sua glória, do seu trono, da sua posição, para abraçar o projeto do reino de Deus, a ponto de entregar a vida dele a esse projeto. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, o que é que eu abracei? Quais foram as causas que eu abracei até hoje, aos 38 anos de vida? Quais foram as causas que me moveram até aqui? E eu acho que a Quaresma é esse tempo de você se perguntar, o que está te movendo? O que está te orientando? O que faz você ser pai, ser mãe, ser avó, ser avô? O que faz você ser profissional, ser empresário, ser empresária? O que te move para ser o profissional que você é, a pessoa que você é, o cidadão, a cidadã que você é? O que te move para ser o cristão que você é? Você procura a Deus porque você tem medo de morrer? Ir para o inferno? Você vem à igreja porque disseram para você que se você não seguir a Jesus, você vai morrer, vai para o inferno, igual eu estava ontem? Incrível. Eu às vezes sinto saudade de ouvir os pregadores de praça. Apocalipse, terrorismo puro. Terroristas estavam passando lá na divisa de Santo André, com São Caetano, eu e a Vanessa e o Martin do carro, e o pregador dizia assim, engraçado que veio calhar com a mensagem, tá? Você pode até não ter problema com drogas, mas se não se converter, você vai para o inferno. Você pode até não ser ladrão, não ser bandido, não ser uma pessoa ruim, mas se não se converter, você vai para o inferno. É isso que move a gente como discípulo de Jesus. Porque se isso move a gente como discípulo de Jesus, a gente não é discípulo de Jesus. A gente só é um bando de gente que tem medo de ir para o inferno. E Deus não quer ninguém próximo dele que tenha medo de ir para o inferno. Sabe aquela relação de pai e filho? Que você só está próximo do seu pai? Vamos imaginar essa relação. Está próximo do seu pai porque você tem uma herança para receber, porque se você se afastar, seu pai vai esquecer de você e vai privilegiar um outro irmão. Se essa é a sua relação com seu pai, meu irmão e minha irmã, que Jesus te converta, porque essa relação é horrível. É horrível. Sabe aquela relação de amizade que você tem com alguém? E você só está próximo dessa pessoa porque você sabe que quando você precisa, você pode sugar todas as energias dessa pessoa, e a pessoa não desiste de você? Então, se você está próximo dessa pessoa, vivendo essa relação está podre. Então, se você vem à igreja, se você está vindo à igreja, porque você tem medo de ir para o inferno, ou se você está vindo à igreja, porque aqui você pode sugar Deus,
que Ele é a pílula, a cápsula, Ele é o remédio para qualquer probleminha que você tiver. É só se socorrer, é só pedir. Se essa é a sua relação com Deus, meu irmão, minha irmã, me desculpe. Aliás, não me desculpe, não precisa me desculpar. É a verdade. A sua relação com Deus está podre, está fedendo. É horrorosa. Sabe por quê? Porque é uma relação de causalidade. É uma relação de consumo. Deus me dá, então eu pego, eu sugo. Eu só procuro a Deus quando eu preciso. Não, não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus deseja para nós. Então a minha pergunta para você é, o que te faz um cristão, um discípulo de Jesus? E cá entre nós, hoje, que está na moda você dizer que é seguidor de Jesus, o que te faz ser um cristão? Porque, gente, é assim, é minha referência, é o que eu vivi, então eu posso bater no peito e me vangloriar. Eu quero ver essa turma que você diz que é cristão, ser cristão, no início de 2000, 2001, como eu fui, ou muito mais antes, como foram irmã Ruth, presbítero Luiz, que não estava na moda, que a gente era chamado de cabeça de Bíblia, e que a gente era criticado, não porque a gente é intolerante, preconceituoso, homofóbico, né, como o crente geralmente é. A gente era criticado porque a gente era muito santarrão. Mas você não via crente odiando as pessoas e celebrando, fazendo arminha, querendo matar as pessoas. A gente era perseguido por outras questões. A gente era perseguido porque a gente não dava palanque, púlpito para político. Eu sou desse tempo. Eu sou desse tempo. Que quando dizia que um político ia visitar a igreja, o pastor já preparava toda a espada dele, porque ele ia descer o cajado do político. Mas ele desceu o cajado. Eu lembro até hoje de uma vez que um vereador lá em Diadema decidiu, avisou que ia domingo na igreja. O pastor avisou a todos os obreiros, se preparem, porque domingo eu vou descer a espada, não vai ficar pedra sobre pedra. E hoje? O que fazem? O político vai na igreja. Esses dias eu vi o governador de São Paulo pregando numa igreja. O cara nem crente não é. Isso é blasfêmia. Nós estamos blasfemando sobre o altar do Senhor. Meu irmão, o máximo que tem que fazer é se ajoelhar e receber uma oração. Para todo espírito de injustiça, de desigualdade, de corrupção, todo espírito, sabe, sair da vida dele e de toda a horda, porque não é só uma pessoa, né? De toda a horda que está em volta dele. O sistema. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos, nesse tempo de quaresma, meus irmãos, resgatar essa identidade de Jesus em nós. O que movia o coração de Jesus é o que move o coração de Deus Pai. O que move o coração de Deus Pai? Então, o que move o coração de Deus Pai precisa mover o meu e o seu coração. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, emancipar as pessoas, acolher as pessoas. É isso que move o coração de Deus Pai. Então, que isso mova o nosso coração também. Amém, irmãos? Que isso mova o nosso coração também. Então, eu quero dizer para vocês, já para caminhar para o meio da minha mensagem, é o seguinte. Geralmente a quaresma é orientada por três movimentos dos cristãos. Primeiro, oração. Oração. É um tempo de oração. E aí eu vou perguntar para você, como é que está a oração na tua vida? Como é que está a oração no teu itinerário, no teu dia a dia? Você procura Deus só quando você precisa? Porque se você procura Deus só quando você precisa, Deus não é Deus, Deus é um ídolo. Sabe, ídolo, você precisa fazer uma promessa. Senhor, se eu conseguir pagar as contas no final do mês, o que sobrar ou o que quer que seja, eu vou dar na igreja. E isso é relação que não é a relação do Evangelho. É uma relação pobre. Uma relação ridícula, apodrecida.
Sabe aquele negócio de você estar casado com seu esposo, sua esposa, e você só vê necessidade de dar um presente ou fazer um agrado quando você pisa na bola? E a relação é só isso? Então a relação já acabou, gente. Ou está prestes a acabar. Você só se lembra de fazer um agrado, de sair para jantar com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu companheiro, com a tua companheira aí. Só quando você fez pisou na bola? Escorregou na casca de banana? Só nesse momento? Não. A relação tem que ser tão boa que você tem que se sentir feliz de sair para jantar com o teu companheiro, com a tua companheira, ou ir a um parque, ou fazer uma viagem, porque é bom estar na companhia dessa pessoa. É bom estar na companhia dessa pessoa. Sabe, a pessoa com quem eu mais gosto de fofocar é a minha esposa. Ah, meus irmãos, quando ela me chama, quando ela fala no sofá, você não sabe tal, eu paro na porta da cozinha, fala, meu amor, fala, o que é? Não, você não sabe disso, não te contei tal. Ah, meu irmão, ali eu me realizo, sabe? Parece criança no parque, eu estou dando referência da fofoca, mas é viagem, passeio, o que quer que seja. É só para servir como um recurso para dizer para você o seguinte, com relação a Deus, se você não está tendo esse tempo de comunhão, de individualidade com Deus, por favor, aproveita agora esse tempo de quaresma e renova isso. Mas você me pergunta assim, mas como é que você está falando para eu orar? Gente, eu não posso ficar dizendo para as pessoas como é que elas têm que orar. É como você sentir. Porque o relacionamento com Deus é individual. É você com Deus. Às vezes não é orar, às vezes é cantar. Sabe, é uma música que te conecta com Deus. A música tem essa facilidade de conectar a gente com Deus. Tá bom, então, se você acha que colocar um hino ou um louvor, né? Hino é coisa de antigo, viu como eu sou antigo, hein? Eu colocar um louvor, todo dia de manhã te conecta com Deus, te recobra quem você é diante de Deus, ok, então faça isso. Faça isso com mais frequência. Mas faça, porque oração é sinônimo de intimidade. Intimidade. Então, irmãos, eu penso o seguinte, que nós precisamos nos libertar desse negócio de orar só quando a coisa aperta. Porque esse tipo de oração, ele é comercial. É comercial. Sabe, de você procurar Deus só quando você precisa. Não é aquele procedimento médico preventivo. Sabe, de você ir ao médico, sempre procurar ir ao médico. Não, você procura o médico só quando você está doente. Sorte nossa que Deus não é um médico falho, né? Porque mesmo que você procure a Deus só quando você está doente, Ele vai te socorrer só quando você está doente, então. Ou quando você precisar. Mas a nossa relação tem que ser mais viva, mais rica. E a quaresma é esse tempo. Então, se você puder, separa um tempo aí, sei lá quanto tempo, que você precisa. Ah, mas eu não sei mais o que falar, porque eu já desconstruí tanta coisa na minha espiritualidade, eu já não sei mais o que falar. Abre um salmo aí. Não sabe o que falar? O Pai Nosso. Está aí. Porque não tem a ver com o que você fala. Porque o que você fala pode te enganar, inclusive. Tem a ver com o que você sente. Olha o que Jesus disse, quando você estiver orando, entra no teu quarto e ore ao Pai que vê que está em secreto. Ele vê. Então não é pelas palavras. Eu não queria orar, não queria falar nada. Tudo bem, meu irmão, não fale nada. Mas o que você está sentindo? Coloque diante do altar de Deus. Sabe, coloque isso do altar de Deus. E olha, oração, já preguei aqui sobre isso. Oração e outras práticas de fé é tudo uma questão de hábito. É tudo uma questão de hábito, de prática. Então vamos praticar. Nesse tempo de quaresma, a oração. Amém, irmãos? Vamos orar mais. E orar mais não quer dizer, repito, não tem a ver com tempo de oração. Jesus, inclusive, faz uma crítica a isso, né? Aos fariseus que
ficavam horas e horas orando e se mostrando, se apresentando. Não, não tem a ver com o tempo de oração. Orar mais tem a ver com como está o meu coração disposto a me relacionar com esse Deus e Pai de Jesus. Eu quero me relacionar, eu quero ter intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. E a quaresma é esse tempo propício para isso. Não com tristeza, não com pesar, não como martírio, mas como essa oportunidade que Deus está nos dando de viver o melhor de Deus para nós. Viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Porque eu acho que chega um tempo na nossa relação com Deus, que Deus já sabe o nosso jeito, os nossos problemas, que é como se nós orássemos e falássemos, Senhor, eu preciso de tal coisa, porque no meio da oração a coisa está apertada, aí é como se Deus dissesse assim para nós, né? Como se Deus dissesse, tanto que a gente tem relação com Ele. Há um mês atrás, você me falou isso, isso e isso, agora é consequência. Se eu tivesse cuidado disso há um mês atrás, não teria essa consequência. Agora vamos tratar dessa consequência. Uma experiência bacana de oração é você escrever. Escrever. Escreve aí, vamos começar a escrever, escreve a oração. Aí quando chegar dia 5 de abril, você leia a oração que você escreveu no dia 22 de fevereiro. E se surpreenda, porque a gente vai se surpreender, a gente se surpreende. Mas tem esse tempo com Deus, irmãos. Nesse tempo em que tudo é distração, sabe? Nesse tempo que as redes sociais, gente, eu fico espantado. Você entra, eu chamo o Instagram e o TikTok de labirinto. Eu fico espantado em como a gente entra nesse negócio, passa 1 hora, passa 2 horas, a gente não vê. E de repente deu 1 hora que a gente está nesse negócio, subindo post, rolando, scrollando, e deu 1 hora, deu 2 horas, a gente não viu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos romper com esse sistema? Então, ao invés de a gente passar 1 hora, 2 horas rolando, scrollando a nossa TL, vamos fazer o seguinte, vamos romper, vamos falar o seguinte, vou dedicar mais tempo à oração. Vou dedicar mais tempo à oração do que perder tempo em rede social. Não estou falando para você não acessar a rede social, porque isso é estupidez, isso é loucura, isso é babaquice, não precisa disso. A gente tem que ter domínio próprio suficiente para saber quando usar, quando não usar, como não usar. E se não tem, vamos orar para que tenhamos. Amém? Se não tem, o Espírito Santo é fruto do Espírito, domínio próprio é fruto do Espírito. E creia, o Espírito já plantou esse fruto em nós, precisa agora, não é? Dar flor, amadurecer. Então vamos trabalhar com oração e com jejum. Eu fui pesquisar quando é que isso entrou no itinerário dos judeus e depois dos cristãos. O jejum sempre esteve atrelado a uma prática de penitência, de esvaziamento, de tristeza. De tristeza. Porque vamos lembrar, nós estamos tratando de um povo que não tinha essa multiplicidade de alimento que a gente tem hoje. Estamos falando de povos que viviam nas montanhas, nos desertos. Então, é povo que tinha pouca comida. Então, o jejum para eles não era um jejum no sentido de vou abrir mão de comer. Não era esse tipo de jejum. É jejum de contrição. Para demonstrar, de alguma forma, que você estava com o coração contrito por alguma coisa. E os judeus, principalmente, jejuavam por conta do Egito, por conta dos exílios. Os judeus usavam o jejum, é como se participar da dor dos nossos antepassados, sabe? É para isso que usavam o jejum. Uma forma de participar da dor dos nossos antepassados. Como é que eu posso participar da dor dos nossos antepassados? Jejuando. E aqui o nosso jejum, a nossa proposta de jejum, não é que você abra a mão daquilo que você gosta para você sofrer, não. A proposta de jejum aqui é que você abra a mão daquilo que está em excesso, porque está atrapalhando a sua vida. Pode ser sim a rede social, inclusive, pode ser sim a internet, mas está atrapalhando a tua vida.
Pode ser um refrigerante, você não consegue comer sem tomar água. Ou quer dizer, você não consegue comer tomando só água. Tem que ser um refrigerante. Então, refrigerante faz mal. Açúcar. Então, talvez, o excesso de refrigerante seja bom que você se afaste um pouco. Tem um tempo de esvaziamento desse excesso. Álcool, ou qualquer outra coisa. O excesso de alguma coisa que você precisa sentir falta e se dar falta para entender que aquilo está atrapalhando a sua vida. Por isso a gente faz jejum. Não é para deixar de comer o que é bom. Não é essa a lógica. Não é essa a lógica. A lógica do jejum é para a gente poder, de alguma forma, encontrar ou se reencontrar a nossa essência. Porque as coisas do mundo, elas acabam atrapalhando quando estão em excesso. Então, o jejum durante a quaresma é para isso. Ah, mas eu tenho que jejuar todo dia? Eu tenho que abrir mão daquilo? Não, irmão. Faz como você achar que deve fazer. Mas faça. Se abstenha de alguma coisa. Abstinência de alguma coisa que está sendo exagerado na tua vida, a ponto de atrapalhar o teu jeito de viver. Amém? É isso que a gente quer propor aqui para você. Para quê? Para quando chegar a Páscoa, você possa olhar e falar, eu não precisava de tanto refrigerante mesmo, não. Ou a vida se destacando. Eu não precisava mesmo. Eu consigo viver sem tanto tempo de rede social. Dá para viver de boa. Sabe? Dá para viver. A gente vai descobrindo que dá para viver. Sem essas coisas que estão em excesso, atrapalhando a nossa vida. E se está atrapalhando a nossa vida, pode ter certeza, está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa vida está intrinsecamente ligada a Deus, como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus. Amém? Então vamos fazer jejum. Pega aí o que está em excesso, cada um sabe, vou abrir mão. Vou diminuir. Às vezes não é você deixar de consumir completamente, às vezes é diminuir. Tomava um copo de refrigerante, agora eu vou tomar um suco, ou vou tomar alguma coisa com adoçante, ou eu vou tentar tomar sem. Café, alguma coisa está te atrapalhando, está te incomodando, ou o café que está acelerando teu coração aí, está te colocando em ansiedade, talvez diminuir um pouco esse café, a quantidade de café que você toma. Eu estou falando do café porque essa palavra é para mim, tá? Porque na minha análise, eu descobri que eu uso o café como recurso para aliviar o meu tédio. Eu uso o café. E aí deixa de ser um prazer tomar um bom do café, que eu gosto de tomar café, e vira uma muleta. Vira um escape. Só que tomar 6 xícaras, 7 xícaras de café no dia, acaba com o meu sono. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, eu preciso diminuir. Porque está destruindo a minha noite de sono. E nós sabemos que a vida humana, o sono é essencial. Aliás, por falar em sono, o que está te levando a dormir tão pouco? O que está te levando a dormir tão pouco? Então, dormir faz bem para nós, para a nossa natureza biológica, para o nosso ser biológico. O que está te levando a dormir tão pouco? É rede social? Ou alguma outra coisa? Então, diminui, para você poder dormir mais. E ter uma vida mais, mais saudável. Talvez alguma coisa está atrapalhando o teu sono aí, e você não sabe. Ah, mas eu não sei, eu durmo mal, acordo de mau humor, não sei o quê. É porque você dormiu mal, irmão. E por que você dormiu mal? Porque você ficou enfiado com a cara nesse negócio aqui até altas horas da noite, colocou do lado e foi dormir. E acha que não influencia. Influencia sim. Influencia sim. A gente que não percebe, mas influencia. Vai ver quanto tempo que a cafeína fica fazendo efeito no nosso cérebro. O café que você tomou às 5 da tarde faz efeito no teu cérebro até 10, 11 da noite. Você não percebeu. Você não percebeu. Então talvez você precise fazer jejum disso, diminuir. Entenda, a quaresma não é para promover em você morte. A quaresma é para promover em você ressurreição. Para levar você até a ressurreição. Nós somos discípulos de Jesus.
Nada termina na sexta-feira da paixão. Amém? Discípulo de Jesus, as coisas terminam no domingo de ressurreição. Então, domingo. Então, nós não estamos em busca da sexta-feira da paixão. Nós passaremos pela sexta-feira da paixão, pelo sábado de aleluia, como dizem, né? O sábado do silêncio, mas domingo vem aí. Domingo da vida, da ressurreição. E por fim, irmãos, partilha. Partilha. Talvez seja a hora de você procurar partilhar alguma coisa, porque você está muito egoísta. Está muito narcisista e egoísta. Talvez seja necessário você abrir mão de alguma coisa. Coloca na cabeça, eu vou abrir mão, não porque eu quero sofrer, eu vou abrir mão porque está me fazendo mal. Essa é a lógica. Então talvez você precise abrir mão de alguma coisa para ajudar alguém. Partilhar. Eu não estou falando só de dinheiro. Tempo, por exemplo. Tempo. Partilhar um pouco do seu tempo com alguém, com algum familiar, com algum amigo, com algum irmão da igreja. Partilhar. Disponibilizar um pouco do seu tempo com algum irmão da igreja. Para algum irmão da igreja, ou para algum familiar, para algum amigo. Sabe? Um dia que você pega e fala, hoje eu vou dedicar os meus ouvidos a fulano de tal. Marca um café, marca um almoço, marca uma visita, marca qualquer coisa, vai visitar essa pessoa e só ouve. Só ouve. Partilha. Eu nem preciso dizer para vocês que o maior exemplo de partilha que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré, né? Então, referência nós temos. Nós temos referência disso. Então, a quaresma é tempo de partilha. Partilha. Não tem ninguém próximo. 2 caminhadas, 2 quadras que você andar, você vai achar alguém por aí, na rua, algum lugar. Você pode sentar e, tudo bem? Não sei como chegar. Começa perguntando o nome da pessoa. Quem sabe você não consegue desenvolver uma conversa? Gente, nós somos crente de igreja, então, gente para conversar a gente tem. É só procurar que a gente tem. Pensa aí no irmão com quem você menos tem contato na comunidade. Liga para ele, manda uma mensagem, tenta marcar um café com essa pessoa e dedica um tempo. Fala, eu venho aqui só para te ouvir. Queria te ouvir, saber como é que você está. E partilha esse tempo durante a quaresma. E, juro, prometo, para terminar, leitura bíblica. Nós temos, eu contei aqui, não sei se eu estou enganado, mas nós temos, hoje não, talvez, mas nós temos 7 dias ainda de fevereiro, estou certo? 7 dias de fevereiro, esse mês vai até 28 ou 29. Então nós temos 6 dias de fevereiro ainda, 6 dias de fevereiro, temos 30 dias de março, é isso? 30 dias de março, 31, tem mais um dia então, 37, mais 5 dias de abril, que a Páscoa é dia 5. Então, 31 mais 6, 37, mais 5, 42. Nós temos 42 dias. Eu contei aqui, posso estar enganado, mas eu acho que o evangelho maior dos evangelhos tem 28 capítulos, é isso, pastores? Que é o evangelho de Mateus. É o maior evangelho. Se eu não estou equivocado, o maior evangelho é o evangelho de Mateus. Espera aí, quantos dias eu falei que nós temos? 40 aí? 42. Dá para ler o evangelho de Mateus inteiro, ainda tem uma sobrinha para você escolher um outro para você ler. Leitura bíblica. O pastor Sérgio vai enviar para nós alguns textos para a gente ler, textos de autoria dele, textos de recomendação, de orientação, mas leitura. Leitura é bom, faz parte da nossa fé. Gente, porque assim, sem oração, sem leitura bíblica, sem comunhão, acabou a fé cristã. Aí é melhor ser ateu. E olha que as pesquisas dizem que hoje em dia, os ateus são muito menos intolerantes, preconceituosos, etc., do que os religiosos. Tem alguma coisa bem errada, né? Tem alguma coisa bem errada. E a gente sabe o que é.
Mas eu quero dizer para você, vamos praticar a leitura. Leitura bíblica. Qualquer evangelho, pega aí. Se eu puder recomendar, vou sempre recomendar o Evangelho de João, que eu acho mais bonito, mas aí é minha opinião. Você pode achar outro evangelho para ler. Quer uma coisa mais fácil? O pastor Sérgio gravou uma série de vídeos sobre as cartas de João. Está lá no nosso WhatsApp. Se alguém não tem, precisar, a gente manda para você. Está fácil, leitura guiada. Mas vamos fazer. E olha, essas coisas não podem ser por osmose. Tem que ser com entrega. Tem que ser com entrega, tem que ser com proposição, não é por osmose. Sabe por quê, irmão? Ninguém lê sem objetivo, sem um propósito. Se você não parar e falar, eu vou ler, 24 horas do seu dia passa e você não leu nada. Eu estou errado? Você se programa para ler um livro, ano que vem eu quero ler 12 livros. Tá, nós estamos em fevereiro, acabando em fevereiro. Quantos livros você leu? Porque os dias passam. E aí que eu falei, aí tem rede social agora que toma o nosso tempo, aí as nossas demandas de trabalho e outras demandas a gente não faz. Então, vamos procurar. Fala, opa, 10 minutos aqui eu vou parar. Gente, em 10 minutos dá para ler, 5 minutos dá para ler um capítulo e 5 minutos de oração. 10 minutinhos do seu tempo. Olha, 10 minutos, o que é 10 minutos? É pouca coisa. Mas faça, desde que você faça com o coração entregue. Amém? Com o coração naquilo. Não faz por osmose, por favor, não faça por osmose. Vou fazer porque alguém mandou. Vou fazer porque é comum fazer, vou fazer no automático. Não faça. Não faça. A gente quer que você faça com o coração. Não, eu estou abrindo mão desse tempo para fazer esse movimento, esse exercício de fé. E olha, irmão, eu posso garantir para você que nós vamos chegar dia 5 de fevereiro, domingo de Páscoa, melhores. Amém? Porque eu acredito que nós, nesse tempo, seremos guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus Cristo de Nazaré, do deserto até a ressurreição, o Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude, que nos guie, que nos oriente. E depois, o pastor Sérgio tem a palavra. Vamos orar? Senhor, nós oramos mais uma vez essa manhã, nos colocando diante do Senhor. Primeiro te agradecendo por esse culto, por essa celebração especial, pelas músicas que foram cantadas, pelas orações, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, por aqueles que estão assistindo a gente pela internet, ao vivo ou depois. Muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, nos iluminando. E queremos te agradecer por essa palavra, por essa reflexão. Que o mesmo Espírito que movia o coração de Jesus mova o nosso espírito nesse tempo de quaresma. Esse tempo de reflexão, de introspecção. Nos ajuda, nos oriente, nos guie. Ilumina a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Para que a gente possa se descobrir, se redescobrir. Para que o teu nome seja glorificado em nós. É isso que a gente quer. Senhor, às vezes tem irmãos aqui que já não tem mais forças para orar, não tem mais vontade de orar. Que o teu Espírito Santo os ajude. Talvez tenha irmão aqui, irmã, que não tem vontade de jejuar, que o teu Espírito Santo os ajude. Talvez tenha algum irmão ou irmã que esteja nos ouvindo, que não quer, não vê necessidade de partilhar um tempo, que o Espírito Santo os ajude. Talvez tenha algum irmão ou irmã que está com preguiça, ou que não consegue parar para ler um capítulo da Bíblia. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o teu Espírito Santo nos guie, nos oriente nesse tempo de fé, de vida, de ressurreição. Para que nós possamos chegar na Páscoa vivos, redivivos, ressurretos, com o mesmo amor e pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré. É assim que nós oramos. Amém.